Graças e paz, irmãos. É um prazer, mais uma vez, compartilhar da palavra de Deus. Tomei a liberdade de dar sequência ao último estudo que a gente teve aqui, falando sobre a pessoa e o caráter de Deus revelados em Jesus. Então, a gente vai continuar no livro de 1 de Pedro, agora no capítulo 2, tá? 1 de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 10. De Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Isso. Vou projetar aqui. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Pode acompanhar por ali, eu vou ler. É interessante a gente perceber as diferenças também na versão, tá? Despojando-nos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedindo a Tua direção, Senhor, a Tua iluminação do Teu Espírito, Senhor, para que ela venha realmente falar aquilo que o Senhor deseja em nosso coração, Senhor. Trabalhe nesse tempo em nossas vidas, Senhor. Abra nossa mente para a compreensão da Tua palavra, Senhor. Que tudo que venha a ser falado aqui venha somente do Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bom, irmãos, falamos então na outra ocasião sobre esse mesmo tema, né? A pessoa e o caráter de Deus revelados em Jesus Cristo. Algumas coisas a gente precisa observar sobre essa carta, né? Coisas que parecem um tanto irrelevantes, mas na verdade são muito importantes de se observar, tá? Primeiro, a autoria, a questão literária, qual o estilo de escrita dessa carta, qual é o gênero que ela se enquadra, né? Talvez os irmãos pensem, mas para que isso? Tudo isso tem um propósito, irmãos, para a forma como ela é escrita, a maneira como os destinatários devem entendê-la, né? E como ela nos alcança, isso é o mais importante. Quando se fala a respeito da revelação de Cristo, né? Você pode observar diversas coisas. Primeiro, a própria encarnação do Senhor em pessoa, né?
em carne, como a palavra de Deus diz, Pedro sendo uma testemunha ocular dessa presença de Cristo, sendo ali um dos mais próximos em todas as listas praticamente dos discípulos, ele aparece em primeiro lugar, né? Então isso não é à toa, né? É uma das pessoas ali considerada colunas da igreja primitiva. Então, a autoria de Pedro nos traz aí, em primeiro lugar, a autoridade, né, dessa palavra, sendo um dos comissionados ali pelo Senhor e uma testemunha dele, considerado ali como apóstolo, né? A gente vê que tem muitos que se intitulam, mas estão fora do enquadramento dessa palavra, né? Porque apóstolo verdadeiro é aquele que esteve com Jesus, é aquele que testemunhou, e a morte deles, praticamente em todos, foi um martírio, né? Então, alguns apóstolos aí só querem a parte honrosa de ser isso, né? Mas não querem as consequências de ser apóstolo de Cristo. Minha esposa comentou uma vez comigo: puxa, se Jesus me chamasse assim pessoalmente, eu não sei o que eu faria, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, nós sabemos que, mesmo não sendo testemunhas oculares, nós podemos testemunhar este depoimento, que é a palavra de Deus, já escrita para nós e revelada através do seu Espírito que está em nós. Esse mesmo Espírito que iluminou, que inspirou os escritores da Bíblia, ele também nos ilumina para entender a palavra do Senhor. Então, Pedro é uma carta de gênero epistolar, tá? Ela tem um cunho pastoral e doutrinário. Então o autor escreve ele de maneira resumida algumas coisas, né? Ela não é considerada um depoimento a respeito da vida de Jesus, isso é mais característico dos evangelhos, né? Então você vai ver que, por mais que Pedro seja ali uma testemunha, ele não se concentra muito em falar sobre os relatos do que Jesus fez, mas ele coloca exatamente o olhar das pessoas para Jesus no lugar que ele deve estar. Então, quando Pedro chama a atenção dos cristãos que estavam ali sofrendo perseguição, entenda a perseguição como algo não propriamente aberto, né, como em alguns países não se pode pregar o evangelho. A perseguição que eles sofriam ali era um tanto mais interna, era incompreensão das pessoas, intolerância, eram perturbações geradas pelos próprios opositores, insultos, acusações, coisas que faziam parte ali da vida deles, mas que não estavam trazendo sossego para aquelas pessoas que tinham a sua fé firmada em Jesus, né? Espancamentos, isolamento, violência, tudo isso eles sofriam, não de maneira aberta pelo governo propriamente dito, mas indiretamente pelas pessoas que eram opositores aos cristãos. Então eles viviam algo muito parecido com o que nós vivemos hoje, né? Hoje talvez no Brasil principalmente não seja uma coisa tão aberta, mas algumas questões, irmãos, acabam ficando escancaradas, né? A gente vê literalmente o anticristo, né, se manifestando, todo aquele espírito opositor ao que é o evangelho, ao que é a cristandade. Então a gente percebe que algumas situações são parecidas com o que esses irmãos passavam ali naquele momento, né? Nessa carta, Pedro encoraja os cristãos que sofriam com essas perseguições, tais como insultos, acusações falsas de má conduta, espancamentos, isolamento e violência. E ele encoraja esses cristãos a suportarem esses sofrimentos com alegria e santidade, firmados na graça de Deus. E aí Pedro se concentra em atributos da graça de Deus, né? A graça é aquele favor de Deus que alcança o mundo, né? Alguns definem como um favor imerecido. A graça de Deus, ela tem muitas faces, né? Muitas formas. Pedro fala sobre isso em 1 de Pedro 4,10. Ele diz o seguinte, que a graça de Deus, ela tem muitas formas, e ela se apresenta nessas formas para que a gente conheça primeiro o caráter de Deus e possa experimentar desses atributos que Deus comunicou a nós, né? Alguns deles só pertencem a Deus, como a eternidade, né? A gente falou da outra vez,
santidade. Nós, claro, somos separados também por Deus, porém, no sentido propriamente divino, né, a gente não tem esse atributo de sermos santos assim como Ele é santo. Porém, somos separados por Deus para uma obra que Ele realiza em nós. Então, algumas coisas a gente consegue... nós temos o privilégio de sermos participantes, né? Algumas religiões dizem que o homem ele tem a capacidade de evoluir até chegar a esse nível de divindade, mas isso é um absurdo, irmãos, porque alguns atributos de Deus não pertencem ao homem, né? Então, mas alguns deles são revelados em Jesus Cristo para que nós possamos exercitá-los também. Então, o ser eterno de Deus, por exemplo, nós jamais poderemos imitar, né? Isso não tem nenhuma possibilidade. Alguns atributos que se referem exclusivamente a Deus, nós jamais poderemos participar, mas nós compreendemos a respeito de Deus. Só que alguns desses atributos, eles são claros para nós e nós podemos realizar, porque Deus nos deu esse privilégio, né? E é sobre dois deles que a gente vai falar nessa noite. A carta de Pedro é uma carta circular, quer dizer que ele não endereçou a uma paróquia em particular. Entenda a paróquia como a igreja que nós, igreja local que nós pertencemos, né? Isso não foi escrito diretamente para uma igreja em particular, mas ele escreveu a fim de circular-se por uma área abrangente. Ele fala ali algumas regiões da Ásia, né? E uma área realmente bem grande, onde haviam ali alguns cristãos que já haviam visto ele pregar, né? Estavam disseminando o evangelho por aquela região. Então Pedro se preocupa em levar uma palavra de encorajamento para aqueles cristãos, né? Uma palavra que, mediante as perseguições, eles poderiam focar o seu olhar naquilo que realmente era importante, né? Muitas vezes a gente perseguido começa a olhar só para os problemas e esquece de Deus, e você está olhando para o lugar errado, porque Deus está ali presente. E às vezes a gente se preocupa tanto com os problemas que esquece, nossa, Deus está aqui presente comigo, e foi o que ele disse, né? Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É essa certeza que nós temos que ter, irmãos, de que apesar das perseguições, de tudo aquilo que nós passamos por causa do Evangelho, Deus está conosco, na pessoa do seu Espírito Santo, que Ele colocou em nós. Essa carta, ela tinha o intuito de alcançar muitos cristãos em diferentes contextos, enfrentando situações que se aplicam a diversos locais em diferentes épocas. Ou seja, essa carta ela se atribui não diretamente a nós, mas pelo contexto de vida que estavam ali vivendo, muito parecido com as situações que nós vivemos hoje. Ela nos enquadra dentro dessa situação, e é exatamente isso que ele fala, né? Sobre essa questão, esse papel de Cristo de unificar o povo judeu e gentil em um mesmo único povo, e aí nós passamos a ser participantes da graça de Deus. A revelação que Deus fez na pessoa de Jesus é usada pelo autor como uma chave que abre o entendimento do Antigo Testamento e torna clara a interpretação das Escrituras. Nós vamos perceber que alguns textos que ele cita do Antigo Testamento, né, alguns salmos e outros textos dos profetas, como Oséias, por exemplo, ele vai aplicar esses textos à vida da igreja, naquele contexto, aqueles gentios que faziam parte daquele grupo, né, daquela nova família de Deus. E aí então, esses textos eles passam a alcançar a vida daqueles considerados gentios, né, não propriamente judeus, do qual ele fazia parte, né, originalmente. Depois da experiência ali com Cornélio, Pedro então passa a ter um novo entendimento do que realmente era a graça de Deus alcançando a todos os povos. Desde o começo, Deus deixou claro, disse o seguinte: olha, eu estou separando você um povo para mim. E ele disse isso a Abraão: e em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, desde o princípio, o propósito de Deus era alcançar o mundo, né? Mas Israel falhou em algumas questões no ser missionário para o mundo,
e por isso alguns personagens foram aí usados por Deus para que trouxessem esse entendimento a respeito da graça de Deus nas suas múltiplas formas. O autor faz uma revisão geral da vida cristã, da fé cristã, enfatizando os aspectos da graça de Deus reveladas em Jesus, a fim de levar os cristãos a uma conduta de obediência, tendo o próprio Senhor Jesus como modelo para enfrentar provações e sofrimento. E aí ele fala a respeito da posição de Cristo, né, que já estava destinado, né, para que ele passasse, qual realmente o papel da igreja, né, escolhida de Deus dentro desse cenário, e o que realmente era comunicado para nós, para que nós pudéssemos não apenas conhecer em Cristo, mas imitar esses atributos de Deus, revelados em Cristo Jesus. Então, o tema principal dessa carta, ele pode ser resumido da seguinte maneira, só para não esquecer aqui, irmãos, o irmão Adelcio exortou da última vez a falar da fonte, né, dos comentários. Então, utilizei algumas coisas do comentário de 1 de Pedro, do Augusto Nicodemos, interpretando o Novo Testamento, né? Então, alguns dos comentários são tirados desse livro. E também algumas coisas da Bíblia de Estudo de Genebra. Então, a maior parte dos comentários aqui não são meus, são apenas expostos de autores que realmente já têm muito mais conhecimento, né? Porém, irmãos, a forma como nós observamos o texto bíblico, ela, mesmo que você utilize ferramentas que já existem, né? A Bíblia, afinal, é um livro complexo que nos permite utilizar essas ferramentas para que você absorva o máximo do que a palavra tem a nos dizer. Então, Deus deu um dom para cada um, uma capacidade para cada um, e a gente tem que exercer isso da maneira que Deus nos concede. Tá? Então, o tema principal, tirado realmente desse livro que eu citei para os irmãos, diz assim, pode ser resumido da seguinte maneira: como peregrinos neste mundo, rumando para a herança eterna, os cristãos devem enfrentar os sofrimentos com alegria e esperança, firmados na graça de Jesus Cristo e vivendo em santidade. Esse é o tema principal da carta de 1 de Pedro. Diante dos sofrimentos, nós devemos estar firmados na graça de Cristo. E essa graça, ela se apresenta, conforme Pedro fala em 1 de Pedro 4,10, ele fala que ela apresenta múltiplas formas, né? E essas formas que nós vamos trabalhar. Dois aspectos dessa graça de Deus. O primeiro deles é a bondade. Você pode observar no versículo 3. Quem encontrar pode ler, por favor. Olha, eu gostei dessa tradução, Edna. Minha diz assim, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A Bíblia da Edna fala uma palavra muito mais profunda, né? É exatamente o atributo que a gente quer observar. Então, benignidade, o que é isso? O fato de ser benigno, né? A qualidade de quem é benigno, dotado de características boas, como generosidade, bondade e benevolência. Você já ouviu essa palavra? Benevolência. O que significa? Que ele é bom, mas não só isso, irmãos. Boa vontade é o significado dessa palavra. Então, ser benevolente significa ser de boa vontade. Isso é tão profundo que ali, quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus, ele fala: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Esses homens de boa vontade são homens familiarizados com o bem, homens que realmente têm essa qualidade de ser benigno, de praticar o bem. Ou seja, a benignidade é um atributo de Deus e a qualidade de ser bom. Isso é tão interessante, irmão, tão profundo, que quando Jesus é abordado a respeito do que é bom, ele ensina algo para um jovem rico.
lá em Mateus 19, 16 a 17, Marcos 10, 17 e 18 e Lucas 18, 18. São 3 citações do Evangelho que contam a história do jovem rico que se aproximou de Jesus, perguntando o que ele poderia fazer de bom para herdar a vida eterna, né? E algumas versões, no caso Mateus, ele fala sobre isso, né? O que eu posso fazer de bom? Marcos já fala que ele chama o mestre de bom. Ele diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus questiona: escuta, você me chama de bom, ou você fala daquilo que você pode fazer de bom, mas só existe um bom, que é Deus. O que Jesus está dizendo não é que ele não era bom. Na verdade, ele está falando que o homem é incapaz de fazer algo de bom para Deus por si mesmo, pelos seus próprios esforços, porque a natureza humana ela é pecaminosa. Então, irmãos, a nossa tendência é fazer aquilo que é mal, porque nós somos inclinados desde a infância para o pecado. Porém, a natureza de Deus em Cristo Jesus, ela nos impulsiona a viver uma vida de obediência a Deus. Ela que que trabalha em nossa consciência o desejo de fazer aquilo que é bom. Porém, pela própria força, o homem é incapaz de realizar algo de bom para Deus. Mas Cristo é o exemplo. Salmo 34, versículo 8, nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom, e aqueles que nele se refugiam são bem-aventurados, ou seja, são participantes dessa benignidade do Senhor. Bem-aventurado, em outra tradução, é feliz, mas ela não traz o sentido tão profundo da palavra. Bem-aventurado é aquilo que tem de melhor na vida. Uma palavra que poderia traduzir isso é shalom. Os irmãos conhecem como paz. Na verdade, se essa palavra fosse traduzida de maneira completa, seria você falar tudo de bom para alguém. A palavra shalom, o significado é exatamente esse: tudo de bom. Então, quando a gente compreende a confiança que devemos colocar em Deus, quando nos refugiamos em Deus, nós somos preenchidos com tudo aquilo que é bom. Ou seja, nada de bom há em nós, mas é preenchido pela bondade de Deus à medida que nós nos aproximamos dele, à medida que nós nos preenchemos com aquilo que Jesus revela a respeito do caráter de Deus. Quando nós experimentamos essa bondade de Deus, é isso que ele fala: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você já experimentou da bondade de Deus? Como você poderia compartilhar a respeito disso? Como o Senhor tem sido bom com você? Então, essa é a nossa capacidade de proclamar aquele atributo que Deus não apenas revelou em Cristo, mas nos tornou participantes dele. O atributo da benignidade também é um dom, ou melhor, é um fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Qualidade de quem é benigno, dotado de características boas, como generosidade, bondade e benevolência. A nossa preocupação, irmãos, portanto, deve ser com a experiência que temos com a graça de Deus. Nossa preocupação deve estar centrada na experiência que temos da graça de Deus. E que experiência é essa, irmãos? Nós podemos falar sobre 3 coisas a respeito de Deus que nos orientam a ser exatamente como Ele. Primeiro, boa vontade. Romanos 12, versículo 2, nos diz que nós devemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor é aquele que tem boa vontade. Sabe quando você tem uma coisa para fazer e alguém pede ou manda você fazer, você vai fazer daquele jeito birrento, com raiva, vai lá e bater no pé e faz, mas faz mesmo assim. Jesus conta a história de 2 pessoas assim.
né? Um que o pai pediu para fazer, ele falou, não vou fazer. No final foi lá e fez. Mas ele não fez de boa vontade. O outro filho falou, tá bom pai, eu vou fazer, beleza. E não fez. Mas na verdade Jesus está dizendo, o que importa é fazer. Só que tem duas maneiras de fazer. Você faz de boa vontade e você faz de má vontade. Então, o que agrada a Deus? Talvez tenha sido a oferta de Caim que a Bia leu o texto aqui, a oferta de Caim e Abel, a diferença. Um prestou de boa vontade, o outro prestou de má vontade. Então, como você tem inclinado o seu coração para Deus, fazendo aquilo que Deus manda, ou pede, ou atribui para você? Se faz de boa vontade ou de má vontade? É isso que nós devemos refletir. Outra questão que podemos observar a respeito da benignidade de Deus é a boa palavra. Hebreus 6, versículo 5 fala sobre isso. Boa palavra. Toda vez que Jesus fazia ali um discurso, os discípulos ali que ouviram falavam, boa é essa palavra, mas às vezes ela era dura, às vezes era um pouco mais fácil de digerir, né? Então, a palavra de Deus, ela também tem essa característica de trazer aquilo que é bom para nós, nos preencher com aquilo que há de melhor. As palavras, irmãos, que você escuta por aí, muitas vezes são de maldição, são de praguejamento, são palavras que não vêm do alto. E a Bíblia nos ensina a respeito disso. Diz que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca, a não ser aquela que é útil para edificar. Então tome cuidado com aquilo que você fala, porque às vezes pode não ser ofensivo para você, mas para outra pessoa é. Às vezes você faz uma brincadeira e parece que aquilo é agradável, mas se só você está se divertindo, a pessoa já ficou ofendida. Então cuidado com aquilo que você fala, porque as palavras elas têm essa capacidade de fazer o bem e fazer o mal. Então Tiago também fala que a língua é como um leme que direciona para um lado ou para o outro. Então nós não podemos nos permitir ser controlados pela nossa língua. Devemos sim refreá-la e controlá-la, para que nós tenhamos boas palavras para pronunciar, como a palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra de Deus para uma pessoa que não conhece, que nunca ouviu, parece que aquilo traz paz para ela. Ao mesmo tempo em que algumas pessoas que estão numa situação de pecado, você exorta e fala, não é divertido, né? Você ser exortado por uma coisa errada que está fazendo. As pessoas tendem a se proteger, né? Elas tendem e geralmente quando alguém está em pecado, você vem e fala alguma coisa, olha, você está errado segundo a palavra, tudo isso tem que ser feito com amor, né? Porém, às vezes você exorta alguém e aquilo soa como algo ruim, né? Por melhor que seja aquela palavra, ela pode soar muitas vezes para a pessoa como algo ruim. Não que a palavra de Deus seja ruim, mas a palavra de Deus diz, olha só, versículo 7, para vós, portanto, os que credes, é preciosidade. Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Olha só. Então, muitas vezes a palavra de Deus, ela pode trazer, é como se ela alfinetasse alguém e falasse a verdade. Ela é exatamente isso, irmãos. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que ela vai até a divisão da alma e do espírito, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É isso que a palavra de Deus faz. Então, para alguns que estão em pecado e querem permanecer no pecado, a Bíblia leu esse texto, aqueles que continuam pecando, eles não são nascidos de Deus. Então, aqueles que deixam, que abandonam o pecado pelo trabalho que a palavra de Deus faz na sua vida, esses realmente são aqueles que creem. Aquele que crê não será envergonhado, porém aquele que não crê, ela é como se fosse uma pedra de tropeço. Eles são desobedientes. E essa palavra, ela, como Paulo fala, para alguns aroma de vida e para outros cheiro de morte. A palavra de Deus é perfeitamente boa, irmãos, mas tem aqueles que a recebem com alegria e aqueles que a recebem de má vontade. A esses,
Esses que não creem, para esses a palavra de Deus tem aroma, tem cheiro de morte. Mas Jesus, irmãos, Jesus é o nosso modelo de vida, o nosso modelo de excelência em bondade, aquele que nos traz exatamente a experiência daquilo que é bom em Deus. Então devemos nos preencher dessa forma. O salmista descreveu sua experiência pessoal da bondade de Deus depois de ter provado a bondade de Deus em Cristo. Pedro faz a citação exatamente desta passagem, né? Deus chama o homem para a prática do bem, honra os que o fazem e Ele mesmo prepara o que devemos fazer de bom. As três características que nós temos a respeito da graça de Deus: boa vontade, boa palavra e boa mão. Esdras capítulo 8, versículo 18, 22 e 31 fala sobre a boa mão do Senhor. A mão que conduz, a mão que direciona, a mão que capacita, a mão que livra. Essa é a boa mão do Senhor, a mão que está presente, que trabalha na direção daqueles que nele confiam, né? Então, a mão do Senhor, ela está sempre disposta a fazer o bem para aqueles que o amam. E a boa mão de Deus deve também fazer parte do nosso estilo de vida, irmãos. Devemos estar dispostos a fazer, a agir com as nossas mãos, usar a nossa mão para o que é bom, para aquilo que realmente edifica, para aquilo que satisfaz a Deus, que faz realmente o bem para os outros. Deus chama o homem para praticar essas coisas boas, e Ele mesmo prepara. Efésios 2, versículo 10 diz que nós somos edificados para as boas obras, nas quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então, essas boas obras não precisam ser inventadas, elas já foram preparadas, basta que você se disponha a fazer. Tem muita coisa para fazer, irmãos, no serviço a Deus, no reino de Deus. Todas essas coisas já foram preparadas pelo Senhor. Ele só chama para que a gente se disponha a fazer. Ele mesmo capacita, Ele mesmo prepara essas boas obras, e nós devemos colocar as nossas mãos à disposição, como a boa mão do Senhor que nos sustenta, que nos abençoa. Deus chama o homem exatamente para ser como Ele e apresentar aquilo que é bom, no seu pensamento, né, na sua vontade, naquilo que Ele fala e naquilo que Ele faz. A boa vontade, boa palavra e boa mão, é isso que nós devemos imitar no Senhor. Todos esses atributos são revelados na vida de Jesus. O segundo atributo que nós podemos considerar, irmãos, que não pode ser falado isoladamente, sem compreender o que realmente é a bondade de Deus, é a misericórdia. E talvez você pense no significado dessa palavra, o que realmente significa misericórdia. Talvez alguns de nós teríamos dificuldades para definir essa palavra, mas gostaria de usar uma ilustração aqui que eu vi uma vez lá na igreja que eu fazia parte. Meu irmão estava procurando por um rato lá na igreja, que estava aparecendo lá na cozinha, né? E aí ele achou um rato no banheiro, pegou o rato assim pelo rabo, começou a segurar e olhou para ele, e o rato fez uma cara de dó e ele não matou o rato. O pastor falou: você usou de misericórdia com o rato, foi isso? Eu achei muito curiosa essa ilustração, né? Porque nós é como se fôssemos aquele rato, capaz de fazer o mal, mas ao mesmo tempo inofensivo, né, a Deus. Nós, mesmo com a nossa pequenez, a nossa incapacidade de fazer o bem, nós ainda somos alvo da graça e misericórdia de Deus. E a misericórdia é exatamente essa questão de não apenas perdoar aquilo que é feito de mal, mas reconhecer a sua incapacidade de fazer aquilo que é bom. Então o ser humano ele é incapaz de fazer por si mesmo algo de bom para Deus. Porém Deus, na sua infinita misericórdia, Ele ainda dá as ferramentas para que o homem ofereça algo de bom. Para que você entenda ainda um pouco mais essa questão de misericórdia, imagina um filho que não pode dar um presente para o seu pai.
né? Como é que ele recorre? Né? Ele vai lá para a mãe, pede dinheiro para a mãe e compra alguma coisa com dinheiro de quem? Do pai. Então, quer dizer, aquele presente voltou, mas era dele já. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos concede bênçãos espirituais que devem voltar para Ele. A misericórdia é exatamente você devolver aquilo que é de Deus. Deus, mesmo na nossa incapacidade, Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele se importa com as nossas necessidades e Ele nos concede graça. E na pessoa de Jesus, Ele nos reconciliou com Ele mesmo, né? Então nós somos alvo dessa graça, dessa bondade de Deus e da sua misericórdia. A misericórdia é ilustrada também numa história do profeta Oséias, que se casou com uma prostituta e ele deu nomes para os filhos que teve com ela traiu ele novamente e ele foi lá resgatar ela de novo. Enfim, é uma história bem interessante, né? Oséias capítulo 1, versículos 6 e 9, capítulo 2, versículo 23. Em seu contexto original, essa é uma profecia que mostra Deus aceitando Israel, se referindo a Israel que havia rejeitado a Deus. Mas Pedro aplica esse texto à igreja para incluir os gentios no povo de Deus. Aquela mulher prostituta teve um filho e deu um nome para ele de não meu povo. Né? Isso significava que aquele povo que antes era de Deus já não era mais. Por quê? Porque se prostituiu. E essa figura está se referindo a Israel, mas Pedro utiliza esse conhecimento da palavra de Deus através do Espírito Santo e aplica essa palavra à vida daqueles que agora estão sendo incorporados à família de Deus, que são os gentios. Né? Então existiam dois tipos de pessoas no mundo, né? Os judeus e quem não era judeu. Não, os judeus era considerado gentio. Quem assistiu Harry Potter aqui? Quem assistiu Harry Potter? Ninguém? Só o irmão João? Tem aqueles que são os bruxos ou mágicos, né? E tem os que não são mágicos, são os trouxas. Né? Então, mais ou menos essa diferença. Tem os gentios e tem os judeus. Aqueles que não são judeus são gentios ou gentinha. Né? Não são povo de Deus. Porém, nesse texto, Pedro faz essa aplicação dizendo que aquele que não era povo passou então a ser povo de Deus. Ou seja, a pedra que os construtores rejeitaram, o povo que o rejeitou, agora Jesus traz aqueles que não eram povo agora para se tornar propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, ou seja, os gentios. Eles não eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus e não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram essa misericórdia. Esse texto é para nós, irmãos. A palavra de Deus que nos inclui na família de Deus através do que Jesus fez, através do que Jesus é, do atributo que Ele revela em si mesmo, sendo misericordioso. A Bíblia conta uma história de um homem que foi visitar ali a sua plantação e ele procurou numa planta que não tinha fruto. E aí o lavrador chega para ele e fala, olha, o agricultor fala, corta, joga no fogo. E o lavrador chega para ele, não, deixa eu limpar, deixa eu fazer adubar ela aqui direitinho, dá mais 2 anos. E aí você vê se realmente ela vai dar fruto ou não. É o que Jesus faz por nós, irmãos. Demonstra misericórdia para conosco. Deus nos dá mais uma oportunidade de nos consertar, de nos reconciliarmos com Ele. E essa misericórdia que Jesus exerce, ela é completamente prerrogativa dele, divina, sendo Ele o próprio Deus, nos dando essa capacidade de poder ser reconciliados com Deus a partir daquilo que Ele nos atribui como graça, né? A sua graça manifesta através de bondade e misericórdia, 2 atributos aí inseparáveis. A misericórdia de Deus estende-se indistintamente de uma forma não merecida a judeus e gentios. Deus fala em Êxodo 33, 19 para Moisés, quando ele pede para que mostre a glória dele, ele diz assim, olha, eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e vou me compadecer de quem eu me compadecer.
E aí Romanos 9, Paulo explica sobre isso, né, o que realmente é essa misericórdia de Deus estendida àqueles que não mereciam. E essa misericórdia de Deus, ela exatamente mostra que Deus não é injusto. Deus usa de misericórdia. Isso não aponta para uma pessoa que recebe recompensa por seus esforços. Afinal, se nós recebêssemos o que merecíamos, nós estaríamos no inferno, irmãos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede a graça soberana oferecida a pessoas moralmente incapazes de qualquer esforço aceitável. Como se você não pudesse oferecer nada para Deus de bom, mas o próprio Deus, Ele oferece aquilo que é perfeito. Por isso Ele nos deu seu Filho, aquilo que Ele tinha de melhor, e Ele oferece, Ele absorve a nossa dívida que nós contraímos pelo pecado, e Ele paga essa dívida absorvendo ela nele mesmo. Por isso então nós somos reconciliados. Alguém pagou a conta, irmãos, e foi Jesus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça, na sua bondade, revelada nele mesmo. Isso é uma prerrogativa divina, repousa sobre o bom propósito de Deus. O homem só pode oferecer a Deus algo de bom por intermédio de Jesus Cristo. Veja o versículo 5, Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis por intermédio de Jesus Cristo. Não tem outra forma, irmãos, a não ser através de Jesus Cristo. Nós temos acesso ao Pai e também temos a capacidade de oferecer algo bom, porque tudo vem dele. Tudo que há de bom, Deus colocou em nós, não vem de nós mesmos. E exatamente por ser um favor imerecido, né? A palavra de Deus diz lá em Efésios, não, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus em suas múltiplas formas não apresenta qualquer caráter de injustiça, pelo contrário, é um ato de julgamento que se manifesta pelo poder de Deus. A bondade e misericórdia de Deus são atributos comunicados em Jesus Cristo, que podem ser partilhados conosco, que podem ser imitados por nós e exercitados, aperfeiçoados à medida que conhecemos mais a respeito dessas coisas. Salmo 23, 6, para encerrar, diz que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e misericórdia do Senhor, irmãos, devem ser a nossa sombra. Como é que a sombra existe sem uma pessoa para projetá-la, né? Então, a sua sombra vai fazer exatamente aquilo que você faz. Então, isso deve ser como alguém que chega no trabalho e não sabe de nada. Você precisa colocar alguém experiente para que ela possa aprender o trabalho. Você coloca, eu já ouvi muitas vezes, você vai ser a sombra do fulano de tal. É exatamente isso, irmãos. É nós imitarmos o modelo de Cristo, de maneira que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, em bondade e em misericórdia. Diante de situações de perseguição, irmãos, devemos exercer a bondade, tratar com bondade e misericórdia aqueles que nos perseguem, para que o amor de Deus seja conhecido em nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou pedir para o pastor para terminar esse momento, uma oração.